um estudo sobre o estado dos mortos e onde estão Elias, Moisés e Enoque, né? Enoque, Elias e Moisés, onde estão eles, né? E nós vimos que eles morreram, que eles não estão vivos, né? E que Jesus é o primeiro dentre os é o primogênito dentre os mortos, né? A ressuscitar. De posse dessa informação importante, bíblica, de que os mortos nada sabem, não existe consciência após a morte, e de que a ressurreição para a vida eterna só vai ocorrer ao toque da 7ª trombeta, né? E que Jesus é o primeiro entre os mortos a ressuscitar em corpo glorificado. Então, a impossibilidade de que as duas testemunhas sejam, em Apocalipse 11, realmente duas pessoas ressuscitadas que vão estar ali literalmente. E que se trata de um evento de conotação profética, não literal, profética. Nós estaremos então estudando isso. Não tem como ser realmente Elias e Enoque ou Elias e Moisés, porque estes estão mortos. Nós já provamos nesse estudo que todos morreram e estão aguardando o dia da ressurreição, que vai ser ao toque da última trombeta. Isso nós provamos lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, versículo 13, que diz que todos eles morreram, versículo 39 e 40, que fala que todos vão receber a promessa e alcançar o galardão juntos. E lá em Apocalipse 11, versículo 18, depois do toque da 7ª trombeta, diz que todos que são de Cristo, grandes e pequenos, vão receber o galardão. Então isso fica provado de que não há possibilidade da interpretação futurista, dispensacionalista, que diz que são literalmente Enoque e Elias ou Elias e Moisés. Nós podemos ver também que Elias veio no caso João Batista, veio no espírito de Elias. Até mesmo os apóstolos perguntaram para Jesus por que dizem que Elias virá, importa que Elias venha novamente. E aí Jesus explicou que Elias veio, não deram crédito, não entenderam, e Elias era João Batista, porque João Batista veio na obra de Elias, né, que era converter os pais aos filhos. João Batista batizava as pessoas para o arrependimento e remissão de pecados, inaugurando então a igreja, né? A igreja ela vai ser inaugurada com essa prática do batismo, né? Então hoje a igreja também ela representa a obra de Elias, a obra de João Batista, a obra de Elias é representado na igreja. Então a igreja ela tem uma missão profética de restaurar as pessoas na fé, a missão de Elias, no espírito e obra de Elias. E a igreja verdadeira, ela é caracterizada por duas coisas que nós vemos em Apocalipse 14, 12 e Apocalipse capítulo 12, verso 17. A igreja ela tem o testemunho de Jesus, ou a fé de Jesus, e a guarda dos mandamentos. Então a igreja ela dá testemunho do Messias, né? E ela também tem a guarda dos mandamentos. Nós vamos então fazer a leitura do capítulo 11 na voz do nosso irmão Gilberto e as considerações do capítulo 11, do verso 1 até o verso 14. E a 7ª trombeta nós trataremos numa live da terça-feira que vem. Irmão Gilberto. Eu vou agora compartilhar a tela para fazer a leitura do capítulo 11 até o versículo 14. Nós não vamos entrar na 7ª trombeta hoje. A gente vai entrar na 7ª trombeta na próxima live, porque a 7ª ela está em vias de tocar, mas ela ainda não tocou, tá? Então na próxima live nós vamos entrar em um evento futuro do Apocalipse. Porque algumas pessoas falam assim, vocês dizem que tudo já aconteceu? Não, na visão historicista, muita coisa já aconteceu, mas não tudo. Algumas pessoas confundem a visão historicista com a preterista, tá?
Se alguém assistir este vídeo, estiver participando dessa live sem conhecimento a respeito do estado dos mortos e aonde estão Enoque e Elias, não vai conseguir entender muito bem, né? Vai ficar ainda preso a essa interpretação equivocada de Enoque e Elias estarem ali presencialmente. É necessário saber aonde estão Enoque e Elias pelas escrituras. Sim, e eu tô vendo uma pessoa comentando no chat que Enoque e Elias teriam sido arrebatados. Essa informação está errada, a pessoa não conhece a Bíblia, porque eles foram transladados, ou seja, transportados para outro local, tá? Então a pessoa ela não conhece a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela só ouve falsas pregações no sistema religioso. Então é um entendimento totalmente equivocado e antibíblico. Então quem é herege é quem está falando que eles foram arrebatados, já que a Bíblia fala que eles foram transladados. Tanto que Elias, 14 anos depois, ele escreveu uma carta para um rei, 14 anos depois de quando ele foi transladado. Em Romanos 5,12, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, sem exceção. A única exceção é aquele que cumpriu toda a lei. O único que venceu o mundo e a morte foi o Senhor Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. Quem discorda disso pode jogar a Bíblia fora, porque ela não teria nenhum valor, né? Se existem homens justos que ressuscitaram para a glória antes de Jesus, ele não precisaria nem ter vindo. Então pode jogar a Bíblia fora. Quem é herege é quem está com essa interpretação totalmente equivocada do sistema maçônico jesuíta. Vamos ler João 3,13 também, né? Palavras do Senhor Jesus, João 3,13. João 3,13, só para finalizar aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Né? O Filho do Homem. Então, é o único. No céu, essa passagem não tem algumas versões. Né? Sim. Ele está assentado, ele está no céu assentado à destra de Deus. Ele está assentado no lugar santíssimo. Então como é que fica se Elias e Enoque foram lá para o céu? Como é que fica as palavras Não, do Senhor Jesus? Teria que jogar a Bíblia inteira fora, tá? Vamos estudar Apocalipse 11 até o versículo 14. Nós vamos falar das duas testemunhas, da besta que surgiu do abismo, entre outros pontos, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho a tela para quem tiver no celular. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e o que neles adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos, e línguas e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Sube para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto,
e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então, até aqui hoje, tá? Depois vocês podem reparar que o versículo 15, e o 7º anjo tocou a sua trombeta. A 7ª trombeta, que vai até o final aqui do capítulo, nós vamos deixar para a próxima live, porque é muito interessante esse assunto, é uma coisa que ainda não aconteceu, e para não ficar tão extenso o estudo. Então nós vamos esclarecer todas essas questões. O que é essa vara, o que ele foi medir, quem são as duas testemunhas de verdade, o que é esse fogo que sairá da sua boca, a besta que surge do abismo, fará guerra, vencerá, o terremoto. A gente vai interpretar exatamente com as chaves bíblicas, pois é a única forma de interpretação possível. Qualquer outra forma, qualquer coisa é achismo, não vale. E nós vamos interpretar com fatos históricos muito precisos. Vou passar aqui pro irmão Flávio antes de ler o estudo. Então, essa passagem de Apocalipse 11, assim como todas as demais que até aqui viemos estudando essa série, A Verdade Revelada do Apocalipse, elas têm que ter a sua simbologia profética. A gente chama de as chaves proféticas, né, da própria Bíblia. E nós vamos ter uma apostila também que nós vamos deixar disponível depois dessa live para aqueles que quiserem se aprofundar mais sobre esse assunto. Embora que nós vamos também utilizar esse resumo que nós fizemos com as chaves bíblicas, a dissertação sobre o capítulo 11. Mas o primeiro ponto de partida que nós vemos no capítulo 11 é falando de que o templo vai ser medido. Pois é, né, irmão Gilberto? O templo vai estar sendo medido com uma cana. O que será que significa isso? O templo de Deus sendo medido por uma cana. Nós vamos agora, então, iniciar versículo por versículo, dentro do contexto, com as chaves bíblicas, a questão das duas testemunhas. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a apostila, a leitura sobre o primeiro versículo e o segundo versículo de Apocalipse 11. Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção no estudo, porque vocês vão perceber, a gente não vai sair da Bíblia e não vai sair dos fatos históricos. Não tem nada inventado, nenhum achismo, nada. Então vamos lá. Vamos começar falando das duas testemunhas e também do começo do capítulo. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vamos entender isso aqui, Apocalipse 11, 1 e 2. Esta profecia é uma continuação do Apocalipse 10. Ela vai dar mais detalhes sobre a história da Bíblia. O apóstolo João recebe uma cana. A palavra cana vem do grego cânon, que significa regra, padrão, modelo, medida. Tudo indica que o anjo é o mesmo que segura o livrinho no capítulo anterior. Então vamos seguindo aqui. A introdução do capítulo 11 dá a entender isso, pois sua narrativa é ligada ao texto do capítulo 10 pelo conectivo E. O anjo se aproxima e diz: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Qual o sentido? Vamos entender os símbolos. Templo de Deus significa a sua igreja. Em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esta passagem denota que o conjunto de fiéis que forma a igreja é o templo de Deus. Altar é o lugar de orações, sacrifícios de adoração, como o próprio verso diz, ou seja, altar está ligado com um culto.
podemos confirmar isso em Apocalipse 8:3 e 1 Crônicas 21:23. Vamos ver essas passagens. Apocalipse 8, verso 3. Então vamos lá. 8, verso 3. Apocalipse 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então aqui está mencionando um altar, né? Local de adoração, de orações dos santos, né? Sim, local de orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a outra passagem é 1 Crônicas, se eu não me engano, 1 Crônicas 21:23. Exato. 1 Crônicas 21:23. Então vocês podem perceber que nós... Temos as chaves bíblicas aqui, né? Exato, temos as chaves bíblicas para as interpretações. A gente não vai sair da Bíblia. A gente não vai fazer o que o sistema faz. 22 e 23. E 20... disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que cesse esse castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faze o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que te dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para oferta e alimentos, tudo te dou. Então nós vemos que é o local para oferecer sacrifício, oferecer as dádivas, né? Exatamente. É isso que significa o altar. Aqueles que adoram, né? Então vamos lá. Os símbolos estão se referindo à igreja e seu culto. Tudo devia ser medido, isto é, tudo devia passar pelo cânon, inclusive os que nele adoram, neste caso, o povo de Deus. Mas o átrio que está fora do templo não foi medido. Preste atenção aqui. Por que o átrio não foi medido? Foi dado às nações e elas pisarão a cidade santa por 42 meses. A referência é clara, fala dos gentios, aqueles que estão fora da igreja. Apesar de estarem fora, não estão tão longe, estão no átrio, ou seja, muito perto. Isto terá implicações importantes para a interpretação desta profecia. O motivo de não ser medido o átrio é porque os que ali estão pisarão a cidade santa. Tá, então vocês já entenderam que o átrio é onde estão os gentios e a cidade santa é a verdadeira igreja de Deus. Primeiro, é preciso entender o sentido figurado da palavra cidade, para depois tirarmos as conclusões dos significados. Esta palavra aparece várias vezes no Apocalipse, dando a entender que é uma cidade literal, como é o caso em Apocalipse 17 e 18. Mas também seguido de um sentido de civilidade, pois a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em Apocalipse 16 e 19, novamente ocorre a palavra, agora não é no sentido literal, vejamos. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. O motivo foi um terremoto, ver verso 18. Fica claro que não é literal, porque um terremoto real iria destruir a cidade, não apenas dividi-la. O que é dividido é o poder da cidade, que pode ser o político, o econômico, o cultural, o civil. Tanto num como no outro verso, a palavra cidade aparece com o sentido de civilidade, ou melhor, cidadania. A palavra cidadania vem da sua raiz cidade. Cidadão é aquele que exerce seus direitos e deveres civis numa cidade. A cidade é um sistema político-social, envolve cultura e costumes. Com isso em mente, fica fácil entender. Cidade santa, o que significa? Representa as regras e padrões divinos que constituem uma cidadania santa. Por isso, aqueles que estavam dentro do templo foram medidos com a cana pelo apóstolo João. Há uma passagem desse apóstolo que diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Está em 1 João 4,6. O povo que foi medido é aquele que ouve e pratica as doutrinas dos apóstolos. Em linhas gerais, está dentro das regras da palavra de Deus, ou seja, as regras da Cidade Santa. Então nós vemos aqui o sentido lacônico, figurado,
da profecia, cidade santa, se referindo à igreja do Deus vivo. Porque cada um de nós somos templo do Espírito Santo e somos a igreja do Deus vivo. Uma coisa importante, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nós somos cidadãos da cidade que está no céu. Ele diz assim, mas nós aguardamos a cidade que desce do céu, né? Ou diz ali que nós somos concidadão dos santos, a Universal Assembleia dos Santos, a Universal Igreja dos Primogênitos, os que estão arrolados nos livros, né? Isso está lá no livro de Hebreus. Então, espiritualmente, todo o corpo do Messias, formado por pessoas obedientes, né? Todas as pessoas, elas são parte de um sistema espiritual. Ela forma a cidade santa. A cidade santa é formada por pessoas. Essa cana de medir, né? Porque o cânon era um gomo, tipo de uma vara, né? Cada gomo ou cada tamanho daquela vara representava uma medida. O cânon, ele vai medir os que adoram no templo, os que são os verdadeiros adoradores. E também vai mostrar os que estão fora, né? Que estão no átrio. O átrio era um local onde os gentios que não podiam entrar dentro do templo, eles eram ali, ficavam ali. Eles tinham participação nas coisas de fora, mas eles estavam próximo ao local da adoração, né? Então, esse átrio aqui vai representar pessoas que têm conhecimento sobre a igreja, mas que não fazem parte da igreja, que não são realmente padrão da igreja, né? Não foram batizados, não são obedientes à palavra de Deus. É isso que significa, né? Então, essa passagem aqui, ela realmente está se referindo à igreja. A igreja é o santuário de Deus. Vamos ver mais algumas passagens da Bíblia que provam essa questão de que o povo de Deus também é a cidade de Deus, no sentido lacônico, no sentido profético. Dando seguimento aqui, quem está fora não anda nas regras, não cumpre os mandamentos de Deus, pisa a cidade. Então, pisar tem o sentido de transgredir, tá? Isso aqui tá tranquilo de entender. Veja nesta profecia de Daniel que a transgressão assoladora pisa o santuário. Então aqui mais uma chave de interpretação bíblica, pessoal. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Daniel 8:13. Então vocês estão percebendo que só existe uma interpretação correta, tá? E a interpretação correta, ela é fornecida pela própria Bíblia. Amém. Tá bom? Então, preste atenção no estudo, porque esse estudo é muito valioso. Em vez de ficar se rebelando... Primeiro ouça, né? Primeiro ouça. Os intérpretes entendem que esta transgressão assoladora foi o momento em que as regras do sacrifício foram violadas no Templo de Jerusalém. Nesta profecia do Apocalipse, o povo do átrio pisou as regras santas. Temos ainda um ponto importante: o tempo em que a cidade santa foi pisada, 42 meses. Agora a gente vai entender o que significa esses 42 meses, que já apareceram outras vezes aqui na Bíblia. Devemos entender o sentido literal desta informação. Para isto, precisamos traduzir o que ela quer dizer, usando, obviamente, a Bíblia como regra. Mais uma vez, somente a Bíblia pode ser a regra. Existem duas passagens que dizem: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então isso está em Números 14:34. Nós já lemos em lives anteriores, mas a gente está recordando, tá?
E segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Ezequiel 4:6. Só um instante. Então nós vemos aqui uma regra ouro, onde está claramente declarando que cada dia equivale a um ano corrido na história. Não são somente números 14:34 e Ezequiel 4:6 que provam a regra dia-ano. Nós temos também as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, Daniel 9:24, é uma prova indiscutível de que a interpretação de regra, cada dia equivalendo a um ano, ela é válida e tem autoridade bíblica para ser usado. Porque mesmo no original hebraico, lá de Daniel 9:24, fala 70 semanas de anos, ou 70 semanas de tempos. E ali equivale a 490 anos que cumpriu a profecia sobre o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e vai acontecer vários aspectos para expiar os pecados, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e para ungir o santíssimo lugar até o Messias. Então, em 490 anos, vai se dar todos os acontecimentos, a reedificação da cidade de Jerusalém, a vinda do Messias, ele vai ser ungido, né, o batismo do Messias, a expiação dos pecados, com a morte de Jesus na metade da última semana, das 70 semanas, é feita a quitação dos pecados e as ofertas de manjares, elas então são quitadas, né? Então são 490 anos contínuos. O que a teoria dispensacionalista jesuíta faz? Eles cortam a última semana, que são 7 anos, descolando essa semana e dando um afastamento de quase 1900 anos. Então eles falam, olha, desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém, 458 a.C., que é o decreto de Artaxerxes I, reconstrução da cidade de Jerusalém, até o Messias, dá lá as 69 semanas. Quando chega na 79ª semana, eles falam que parou de contar. E jogam essa última semana para o tempo do fim. Isso foi um jesuíta que fez isso. Porque ele queria tirar a acusação de cima do Papa de que ele era o anticristo. Essa teoria dispensacionalista, de que conta as 70 semanas de Daniel, desmembrando a última semana dela, que é defendida hoje pelo sistema maçônico, o sistema hoje das igrejas. De um modo geral, elas defendem essa teoria aí dos sete últimos anos. Só que a profecia ela não dá nenhuma autoridade para você pegar das 70 semanas, descolar a última semana. É como se alguém tivesse num taxímetro e fosse andar 70 quilômetros. Quando chegasse o taxímetro em 69 quilômetros, o taxista vai lá e desliga o taxímetro. Anda 1.900 quilômetros e aí liga o taxímetro, ele anda os 70 e diz, andamos 70. Andou 70 coisa nenhuma, são 70 semanas determinadas sobre o povo de Deus. Essa regra de interpretação contínua é a bíblica. São 70 semanas, cumpriu desde 458 a.C., com o decreto de Artaxerxes, a reconstrução da cidade de Jerusalém, até a morte do Messias. Ele morreu na metade da semana, mais 3 anos e meio de concerto com o povo judeu. Terminou as 70 semanas. Agora a teoria maçônica, ela pega e ignora isso e joga a última semana para um suposto anticristo do último tempo, que vai reconstruir o templo lá de Jerusalém, lá em Israel, né? Nós sabemos que isso não tem como acontecer, porque se eles construírem o templo lá onde está a mesquita dos muçulmanos, isso vai causar uma terceira guerra mundial. Então essa regra de dia-ano, ela é perfeitamente provada na Bíblia, tanto Números 14:34, Ezequiel 4:6, como também Daniel 9, versículo de número 24, 70 semanas de anos. Vamos continuar então. Vamos continuar.
Sobre uma questão que apareceu, uma dúvida que apareceu no chat no Ladrão da Cruz, a gente explicou perfeitamente na live anterior, não tem a palavra hoje. A tradução correta está na Bíblia King James Fiel de 1611, que inclusive é a Bíblia que a gente sorteia. Então Jesus ele estava falando sobre um evento futuro. O ladrão fala, quando tu vieres em teu reino, um evento futuro. Aí Jesus fala, neste dia, ou seja, quando eu vier com o meu reino, tu estarás comigo. Tá explicado, eu tirei foto da Bíblia, coloquei na live. Pessoal, a Bíblia foi feita para estudar. Se você só quer ler a Bíblia do Padre Almeida e acredita no pastor e acabou, e pronto, pega só versículos isolados, vocês não vão ter como debater. Vocês não vão ter como debater. Então vamos lá, vamos dar sequência. Estas passagens dão a chave para entendermos o tempo de 42 meses. Cada mês do calendário judeu tem uma média de 30 dias. 42 meses seriam 1.260 dias. Como cada dia é igual a um ano na profecia, temos então 1.260 anos. O tempo em que seria pisada a cidade seria esse tempo, né? 1.260 anos é o tempo em que seria pisada a cidade. A igreja, no caso. A igreja. Isso, a igreja de Deus. Mais especificamente do ano 538 ao ano 1798 depois de Cristo. Esse ano de 1798 foi a queda aí do papado, né? A separação do Estado religioso do Estado laico, né? Sim, deixa eu ver se já está aberto aqui Na Wikipédia. Wikipédia. Você pode puxar do link dali mesmo. Exatamente. Aqui, ó. Eu vou ler só um pequeno trecho aqui para vocês entenderem por que isso terminou. Esse flagelo aí contra a Igreja de Deus terminou em 1798 exatamente, tá? Em 10 de fevereiro de 1798, as tropas francesas, comandadas por Louis-Alexandre Berthier, invadiram a cidade de Roma, dando início à ocupação da cidade. O pretexto foi o assassinato de um general da embaixada francesa, Martyr Leonard Dupont, ocorrida em 28 de dezembro de 1797, durante um tumulto popular provocado por alguns revolucionários italianos e franceses. O general Berthier marchou sobre a cidade sem encontrar resistência, ocorrendo o saque dos tesouros de arte do Vaticano. Em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI, na verdade. Deixa eu corrigir aqui. Papa Pio, trocar aqui para sexto. Né? Então aqui, no estudo vocês estão vendo. Tá batendo, tá? Com a história, o ano do estudo. Inclusive esse Papa foi assassinado. Ele foi passado a espada na França, né? Ele acabou morrendo, ó. Então foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana com o modelo francês. Poucos dias depois, em 20 de janeiro, o Papa foi expulso da cidade. Morreu no exílio na França no ano seguinte. Então ele morreu em 1799, mas já tinha sido destituído no ano anterior. Em 25 de fevereiro, ocorreu uma revolta popular que foi duramente reprimida pelos franceses. É importante dizer que esse general aí, o Berthier, né, Alexandre Berthier, ele era comandado por Napoleão e ele era maçom. Foi a maçonaria que destituiu o poder papal. Com a maçonaria, ela separou o poder religioso do poder político ou estatal. E a igreja perdeu todo o poder. A igreja romana, ela perdeu o poder dela. E ela daí não tinha mais poder para perseguir os nossos irmãos que viviam no deserto. Então esse poder, ele foi destituído, o poder religioso e civil do Papa, né? E o Papa foi levado para a França e foi transpassado por uma espada. Napoleão Bonaparte vai proclamar, então, em toda parte da Europa, principalmente da França, o que se chama de Revolução Francesa. E quem fez isso foi a maçonaria. Com o Papa perdendo todo o poder que ele tinha, também a perseguição contra a Igreja de Deus, os verdadeiros adoradores,
diminuiu nesse século, acabou, ela foi se extinguindo, exatamente por causa disso aí. Mas vamos continuar então lá as duas testemunhas, o estudo. Vamos dar sequência aqui ao estudo. Então vocês viram que a data está batendo perfeitamente com os acontecimentos históricos. Essa data de 538, vamos falar sobre ela também. Então, pode falar agora sobre 538. Então, a data de 538 da era cristã foi a ascensão do Papa, se não me engano, Papa Leão. Papa Gregório. Papa Gregório, que subiu no ano 538 com um decreto do César Justiniano. Ele deu um decreto tornando o Papa sumo pontífice da parte ocidental de Roma, onde vai formar ali, então, o império religioso, político e religioso, a Igreja Católica Romana. Foi a ascensão papal no ano 538, que eles até se maravilharam, lá em Apocalipse 13, fala: quem é semelhante à besta, quem pode combater contra ela? Porque viram que a ferida mortal havia sido curada. Essa ferida mortal foi a queda de Roma, 476 pela invasão de Odoacro, os bárbaros que nós estudamos lá nas trombetas, 4 primeiras trombetas, né? E o Papa, ele vai conseguir de forma miraculosa, né, aos olhos daqueles pagãos, restituir o poder e se tornar chefe da igreja e chefe da parte ocidental do Império Romano, no ano 538. Isso cumpre de forma maravilhosa a profecia dos 42 meses, tanto do anticristo, 42 meses que as duas testemunhas ficam profetizando, e 1260 dias que a igreja esteve no deserto, longe da vista da serpente, humilhada, né? As duas testemunhas vão profetizar de saco, significa humilhada. Nós vamos ver adiante que tudo isso bate com a questão histórica. Inclusive foi lido na enciclopédia da Wikipédia, né? Tá na história, gente. Vai discutir lá com a história. Nós não estamos inventando nada aqui. Você está inventando alguma coisa aqui, Gilberto? Não estamos inventando nada. Não, absolutamente nada. Nós estamos interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, com as chaves que ela mesmo fornece e com os fatos históricos que são de conhecimento de todos, que estão em qualquer enciclopédia, que tem totalmente documentado, né? Quem inventam são os outros canais, né? Que ficam inventando o anticristo, que anticristo roubou a última semana, destaca a última semana de Daniel, anticristo extraterrestre, Macron, chip. Quem inventam são outras pessoas, não nós, né? Nós aqui estamos no estudo o mais fiel possível. Uma coisa importante que vocês vão notar nesse estudo, que o anticristo, ele não é uma figura apenas estatal, política. O anticristo está relacionado com o templo de Deus, que significa igreja. Então, o anticristo é alguém que tenta dentro da igreja, então ele não é uma figura somente política. Ele também é uma figura religiosa. Olha a importância de se estudar a Bíblia e perceber esse detalhe muito importante. O anticristo, ele é uma figura político e religioso. Então essa história de Macron ser anticristo, Obama ser o anticristo, não dá certo. A personagem do anticristo tem que reunir as duas coisas, política e religiosa. Ele se assenta no templo de Deus, querendo para si a adoração de Deus. Quem que se assenta no templo de Deus se não for apenas uma pessoa com viés religioso? Só viés político não se assenta no templo de Deus, não tem como dar adoração. Para receber a adoração tem que ser alguém com viés religioso também. Concorda, irmão Gilberto? Sim, com certeza absoluta. Não adianta ser apenas um político, um presidente, um cara que vai surgir do nada. Já tem que ter toda uma conotação, especialmente religiosa também. Exatamente. Só que assim, o anticristo nós vamos se aprofundar nas lives seguintes, tá? Não nessa, porque vamos dar sequência aqui no estudo das duas testemunhas. Então nós já temos elementos suficientes para fechar o nosso raciocínio. Quem está acompanhando aqui do começo, quem perdeu depois pode rever o começo,
mas a gente já tem todos os elementos para fechar o raciocínio. Sabemos que a Bíblia contrapõe a igreja com os gentios. Assim, resumindo o que esta parte da profecia quer nos informar, temos um povo que representa a verdadeira igreja e outro povo que representa aqueles que se desviaram da fé. Então, está sendo um contraposto ao outro. Um que segue as regras e outro que está fora das regras. Está no átrio. O que está fora das regras está no átrio. Aqui estão frente a frente a Igreja de Deus, mantendo a doutrina verdadeira, e o povo e o catolicismo, com a sua apostasia. E por que a profecia coloca em evidência esses dois grupos? A razão será encontrada a partir do verso seguinte: e darei autoridade às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Apocalipse 11:3. Então, as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia, tá? Então, é isso aqui a resposta. O cânon. O cânon, até para fazer sentido com o começo do capítulo. Então, as duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. A Bíblia profetizou por 1260 anos vestida de saco, isto é, humilhada, escondida do povo pela própria Igreja Católica, que deteve o monopólio religioso. Então, a razão desta profecia colocar lado a lado esses dois povos é porque eles estão envolvidos no processo de canonização da Bíblia. De novo, o cânon que a gente viu no começo do capítulo. E há um motivo simples para isso. Olha como Deus faz as coisas com muita perfeição. Isso foi feito propositadamente. O testemunho de dois homens é verdadeiro. João 8:17. João 8:17. Foi por isso que colocaram os dois povos. Então, a verdadeira igreja participou do processo, mas também o catolicismo. Também ele participou do cânon. O átrio também participou, para que a autoridade da Bíblia se sobreponha à própria Igreja Católica. Então, a participação da Igreja Católica no processo de canonização da Bíblia pode parecer uma blasfêmia para aqueles crentes mais radicais, mas não é. Ao contrário, serve para testificar da verdade. Assim, não há como ela se excusar de seus pecados no dia do juízo, pois serão julgados por aquilo que aprovaram. Fantástico. Olha que fantástico isso aqui, ó. Eu vou repetir porque é muito importante. A participação da Igreja Católica no cânon da Bíblia pode parecer uma blasfêmia para os crentes mais radicais, mas não é. É o contrário. Serve justamente para testificar da verdade, para que ela não possa se excusar de seus pecados no dia do juízo, pois serão julgados por aquilo que eles mesmos aprovaram. A gente tem uma passagem aqui, por exemplo, em Jó, para a gente ver como que Deus age nessas situações. Jó 5, 12 e 13. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e os conselhos do perverso se precipitam. Vamos fazer aqui uma consideração. Quando chegar o dia do juízo, se eles reclamarem alguma coisa, mas não tinha como, não sei o que lá. O que vai ser jogado na cara deles? Não foram vocês mesmos no Concílio de Nicéia que aprovaram o cânon bíblico? Que aprovaram os 4 evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, o Apocalipse? Não foram vocês mesmos que aprovaram como sendo o cânon, a Bíblia? Agora vocês não têm mais o que falar contra. Ela mesma está contra vocês, a própria Bíblia está contra. Então, não vai ter desculpa. Nem o protestantismo, nem a Igreja Romana vai ter desculpa. Porque eles mesmos aprovaram os livros da Bíblia dizendo que esses livros estão corretos. Então, vai ser estes livros mesmo que vão servir de base e juízo para mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, por que as duas testemunhas, a Bíblia, a parte do Antigo e do Novo Testamento profetizaram de saco? Porque eles estavam, nesse período aí que a Igreja de Deus estava sendo perseguida,
estavam ali no deserto, estavam ali humilhados. A Bíblia não podia ser lida, a Bíblia não podia ser traduzida, distribuída para qualquer pessoa, né? Houve ali uma supressão do poder das duas testemunhas de testemunharem. Elas não podiam testemunhar nesse período que é chamado período aí de deserto, período de 1260 anos, que coincide com o mesmo período que nós vamos ver em estudos futuros de Apocalipse 12, da igreja de Deus, que ela ficou no deserto, que ela ficou longe da vista da serpente. O verdadeiro povo de Deus viveu à margem da história. Ele nem identificado direito ele foi na história, porque vivia nas montanhas para poder praticar a verdadeira fé. E a igreja romana suprimiu as duas testemunhas do Antigo e Novo Testamento, o depoimento delas, como que vestido de saco e de cinza. Mas a Bíblia tem grande poder nos dias destes 1260 anos aí, de ferir de qualquer praga, de tudo que está profetizado ali dentro dela, né? No espírito de Elias e no espírito de Moisés. Moisés, a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos. A Igreja Católica suprimiu, transformou o sábado em domingo, tirou o mandamento da idolatria, disse que não transformou os 10 mandamentos da Igreja Católica, né? Suprimindo aí o testemunho da Bíblia. E o testemunho de Elias, que é o testemunho da igreja, o testemunho da verdadeira igreja. Tudo isso foi suprimido e essas duas testemunhas, então, são exatamente o testemunho do Novo e do Antigo Testamento. Diz ali também que são duas oliveiras que vertem de si ouro, lá em Zacarias, né? Oliveiras que vertem de si ouro. No livro de Zacarias, fala a respeito dessas duas oliveiras que estão diante do Deus de toda a terra, né? Que é exatamente a confrontação de Apocalipse capítulo 11, né? O que é oliveira? Oliveira é povo, oliveira é também castiçal. Castiçal é povo, verter ouro. Conhecimento, a palavra de Deus é dita como ouro. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 15, que a igreja de Deus vivo, ela é coluna e firmeza da verdade. Ela é sustentáculo da verdade. Então, o testemunho da igreja, o que a igreja utilizava para testemunhar a verdade? O Antigo e o Novo Testamento. Não é o Antigo e o Novo Testamento que a igreja verdadeira dá depoimento dele, usando o testemunho dos profetas, o testemunho dos 10 mandamentos, o testemunho de Jesus e dos apóstolos. Então as duas testemunhas novamente caem no mesmo contexto, o que a própria igreja testemunhou e usa para testemunhar. Então, vamos dar sequência aqui no estudo. Não existe qualquer dúvida de que as duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, porque profetizou por 1260 anos. Impossível ser uma pessoa, né? Chega a ser ridícula essa interpretação. Não tem como defender um absurdo desses, né? Ainda mais que todos morreram, né? O único que ressuscitou até o momento foi o Senhor Jesus Cristo. E os primeiros ressuscitados, a ressurreição dos santos, será ao toque da última trombeta. Como ainda não tocou a última trombeta, ainda não tiveram nem os primeiros ressuscitados. Tudo isso foi explicado durante 2 horas e meia na live anterior, todas essas passagens. Então, para assistir essa live, vocês vão ter que assistir a live anterior, que é justamente o vídeo antes desse. Então, vamos dar sequência aqui. Fechando, temos então nesses versos de Apocalipse a igreja, o templo de Deus e o catolicismo, que é o átrio, envolvidos no processo de definir pelas regras canônicas, cana, quais são os livros que pertencem à Bíblia. Esta Bíblia, cujas doutrinas seriam pisadas pelo próprio catolicismo. Agora a gente vai avançar um pouquinho aqui no capítulo, vamos para o versículo 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. O que quer dizer isso? Os homens não poderão impunemente
espezinhar a palavra de Deus. Só que é muito sério. Então, existe uma consequência até prevista no próprio Apocalipse. O sentido desta terrível declaração é apresentado no capítulo final do Apocalipse, lá no capítulo 22. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, nós temos aqui essa passagem em Apocalipse 22, 18 e 19. A gente sempre alerta que é um perigo o youtuber, as pessoas quererem tentar interpretar o Apocalipse inventando coisas para ter views, para ter assunto para os próximos dias, principalmente os canais grandes que soltam 2, 3 vídeos por dia. Não, agora cada vez é um anticristo. Você não pode fazer isso, entendeu? Porque senão é como se você estivesse mudando ou acrescentando alguma coisa no livro. Tem pragas gravíssimas para quem especula. Então você não pode especular em cima do livro de Apocalipse e falar, não, eu acho que é tal coisa, eu acho que o anticristo... antigamente falavam, não, o anticristo é o Hitler, certeza absoluta que é o Hitler, certeza que é o Stalin, não, certeza que é o Mussolini, que é o Lenin, que é o Saddam Hussein, certeza que é o Saddam Hussein, não, é o Barack Obama, o Osama Bin Laden, puta, não, agora no 11 de setembro, o anticristo é Osama Bin Laden. Essas coisas, esses chutes, essas interpretações completamente equivocadas, elas podem gerar um grave prejuízo pro falso profeta que está pregando isso aí. Isso está acontecendo muito hoje na internet, fica o alerta, não nosso, né? O próprio alerta do livro que nós acabamos de ler. Interessante, irmãos e irmão Gilberto, que é no livro de Apocalipse 22, versículo 14, que a igreja romana fez uma alteração nele. Justamente no último capítulo do Apocalipse, eles fizeram uma versão de alteração. Porque lá diz assim, né? Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos de Deus para que tenham acesso à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. Este é o versículo original. Bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus. Ela pegou e alterou. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Alterou esse versículo de Apocalipse 22, verso 14. Então, as próprias duas testemunhas, elas têm poder de punir quantas vezes for aqueles que ousarem desafiar ela. Então o próprio sistema que adotou e concordou o cânon, ele tentando de alguma forma se escapar dele, né? Nós temos o caso lá de Mateus 28, 19, né, do batismo na Trindade, que há testemunhos de que há Bíblias da origem hebraica que não tem aquele versículo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é somente em nome de Jesus, né, no meu nome, e outras passagens, como por exemplo, o coma joanino, de 1 João 5,7, que é uma passagem espúria, que foi adotada e colocada na Bíblia para tentar defender o dogma da Trindade. Há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Esta passagem não se encontra nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Foi acrescentado de um rodapé para dentro do texto sagrado com o objetivo de tentar defender a Trindade. Então está aqui uma séria advertência de quem tenta emendar a Bíblia, tenta fazer a Bíblia falar o que ela não está falando. A responsabilidade de nós termos temor de estudar a palavra de Deus com cuidado, pedindo a direção do Espírito Santo, para nós não sermos tidos como pessoas que estão anunciando heresias, coisas que não existem na palavra de Deus, especulando, né, que a gente fala, né, especulando. Então, estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar qualquer maneira o que revelou ou que foi ordenado.
Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus, né? E deveriam fazer tremer aos que declaram ser coisa de pouca monta obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltam suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o sentido claro das Escrituras para acomodar a sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, então estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos a quem esta infalível prova declarar em falta. Então, as duas testemunhas, que é o testemunho do Antigo e do Novo Testamento, também dado pela igreja, quem tentar ousar ir contra isso, sofrerá todas as pragas e todos os juízos que estão descritas e testemunhadas pelas duas testemunhas. Muito bom, irmão Flávio. Vamos dar sequência aqui ao estudo, avançando para o versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 11, 7. Então vamos entender o que significa isso, quem que é essa besta que sobe do abismo, em que sentido que os matará. Quando acabarem, né, quando estiver acabando o seu testemunho, o período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou-se em 1798. Isso nós vimos logo acima. Aproximando-se elas do termo da sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Então, no final do período. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz uma referência a uma nova manifestação do poder satânico, a maçonaria. Eu vou passar para o irmão Flávio explicar essa questão da maçonaria, por que ela surgiu do abismo, o que significa que nesse caso. Nós temos então, nesse período aí da Revolução Francesa, que corresponde de 1789 até 1798, foi o período conhecido como período de amadurecimento da maçonaria. Fraternidade, igualdade e liberdade. Esses três lemas que faz parte hoje, inclusive, do rito maçônico ou franco-maçônico. Foi inclusive no século XVIII para o século XIX que foi presenteado lá os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade. Foi um presente da maçonaria francesa para os Estados Unidos. A maçonaria é uma instituição filosófica iniciática que trouxe segredos e mistérios do Egito. É muito importante anotar isso aí, hein? A maçonaria, ela tem muita coisa da filosofia egípcia, o olho que tudo vê, lá a águia bicéfala, que é inclusive um dos símbolos de poderes governantes dos Estados Unidos, poderes governantes inclusive do catolicismo. Por que veio do abismo, né? O abismo significa das trevas. É importante você saber que a maçonaria, por um grande tempo, devido à perseguição da própria Igreja Católica Romana, ela fazia todas as suas reuniões e todas as suas determinações debaixo da terra, do abismo. Era no abismo que eles se reuniam. Então nós temos, por exemplo, lá em Jerusalém, as cavernas de Zedequias, era local de reunião franco-maçônica da maçonaria. E foi nos bastidores, foi debaixo da terra, em reuniões secretas, que a maçonaria arquitetou toda a Revolução Francesa para derrubar a monarquia, o absolutismo na Europa.
foi de lá, debaixo da terra. A maçonaria é caracterizada por reuniões secretas, por ser reuniões ocultas, feitas muitas vezes em lugares debaixo da terra, em lugares ocultos. Isso é uma forma de culto, é uma forma característica da maçonaria. Então, e muitos símbolos egípcios, ó, o olho que tudo vê, o compasso, o esquadro representando a dualidade masculina e feminina, os raios do sol por detrás do olho que tudo vê, representando lá o heliocentrismo, a adoração ao sol, né? O próprio fundador do catolicismo romano, que foi Constantino, ele era adorador do sol e ele transmitiu todo o poder dos Césares, né? Por isso que a gente diz que o anticristo é uma sequência de homens. Você vê que o Papa morre, já outro tem que substituir. É um representante humano de um poder que é descrito lá em Daniel 7:25, de chifre pequeno, que tem bocas que falam coisas arrogantes. Então, o poder papal sempre é representado por um representante humano, cujo título, 4 títulos dele, nós depois vamos estudar, dão somatória lá da gematria latina 666. Então o anticristo é uma sequência de homens que detêm um poder de pontificado e é um poder político e religioso, não é apenas um poder político, né? Todos esses símbolos da maçonaria estão ligados com o ocultismo que vem lá do abismo, lá das trevas mesmo, lá do Satanás, né? E este poder ele estava emergendo justamente logo após o término do testemunho das 2 testemunhas vestidas de saco e de cinza, né? Esses 42 meses ou 1260 anos. Vai surgir exatamente com os primeiros pilares da formação da instituição iniciática, né? Dos maçons. Ó, poço iniciático com símbolos maçônicos atrai turistas. Por que eles faziam no poço? Abismo. Poço é abismo, poço do abismo. Sempre reuniões secretas em lugares secretos debaixo da terra, né? Tá aí a imagem sendo destacada aí pelo irmão Gilberto para todos vocês verem. Essa besta que surge do abismo, que vai fazer guerra, é exatamente a revolução franco, né, maçônica, ou conhecido como franco-maçonaria. Ok? Então você vê que até o contexto histórico está batendo com a profecia. Por quê? O livro de Apocalipse fala as coisas que foram, as coisas que são e as que serão depois destas. As chaves de interpretação do Apocalipse, inclusive dada pelos nossos irmãos que vieram do deserto, exatamente a Igreja de Deus que ficou 1260 anos no deserto, são as chaves historicistas e as chaves de interpretação da própria Bíblia. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, estamos aí a explicação dessa questão aí da besta que surgiu do abismo. Perfeito, porque não existe uma única besta no Apocalipse, hein? Muita atenção aí, porque eu percebi aqui uma interpretação incorreta no chat. Por isso que o estudo tem que ser feito com bastante atenção para a gente saber distinguir. Besta é poder, né? É um poder. Sim, besta é um poder. Nem sempre vai ser o Império Romano, tá? Aqui no caso foi um poder que surgiu porque, como o irmão Flávio explicou, a maçonaria ela se reunia em porões. Ela costumava se reunir em porões, em cavernas, em poço, que nem tem essa imagem aqui. Então, é por isso que ela surgiu do abismo, das trevas, né? Ainda mais que o deus da maçonaria é o próprio Satanás, conforme muitos autores, Albert Pike, muitos autores maçons famosos deixaram isso bem claro, né? Eles não escondem, isso não é segredo nenhum. Então, dando sequência aqui, e os homens de vários povos e tribos, e línguas e nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. O que quer dizer isso? Vamos tentar interpretar aqui. As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo, pela maçonaria, não deveriam
por muito tempo ficar em silêncio. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11:11. Então foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, foi logo muito próximo aqui, né, do final do período. Quando acabarem seu testemunho, quando tiver no final seu testemunho, surgiria esse poder para tentar matar e vencer. Só que por pouco tempo, né? 3 dias e meio proféticos. Então foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. Então isso de fato aconteceu na história. Foi abolida a religião cristã. Queimaram as Bíblias em praça pública. Sim, as Bíblias foram queimadas em praça pública. Então foi nesse sentido. Eu vou passar aqui para o irmão Flávio dar uma explicação complementar, que é muito importante entender isso. Vocês vão notar, justamente com o levante da Revolução Francesa, que um dos líderes que encabeçou a Revolução Francesa foi Robespierre. Robespierre, ele que inclusive participou de toda a Revolução Francesa, quando as pessoas eram guilhotinadas lá, inclusive o rei Luís XVI, a sua esposa, foram guilhotinados, vários que defendiam a monarquia foram guilhotinados. Chegava a morrer 800 franceses por dia, guilhotinados pela Revolução Francesa, que foi a revolução da burguesia contra... foi uma revolução dos franceses contra aquela monarquia absolutista, né? E eles mesmos estavam matando eles mesmos, estava uma coisa assim terrível. Agora, interessante que quando eles estavam no auge do poder, eles pegaram as Bíblias, queimaram em praça pública, isso está registrado na história, e esse Robespierre, ele falava palavras blasfemas: cadê Deus? Onde você está? Nós não queremos mais. Nós não cremos mais. E eles adotaram como Deus a rainha da razão, né? E adotaram também uma semana de 10 dias. Eles mudaram o dia da semana para afrontar o Criador. E proclamaram o ateísmo em toda a França. Era proibido religião, era proibido Bíblia, era proibido culto. Tudo foi proibido. Durante 3 anos e meio, exatamente, as 2 testemunhas foram mortas, digamos espiritualmente. Elas não poderiam mais profetizar, elas estavam em plena praça pública, expostas, não foram sepultadas, né? Exatamente como ocorreu na linguagem profética dentro da Revolução Francesa. Isso está na história, tá? Vocês podem fazer a pesquisa que esse Robespierre, ele realmente encabeçou essa questão aí do ateísmo, e a maçonaria está ligado com o Egito, e também aí houve prostituição, não tinha mais aquilo que a gente chamava de família cristã, nada disso. Na Revolução Francesa virou uma balbúrdia, Então, por isso que nós vamos ver logo depois dizendo como Sodoma e Gomorra, né? Cidade no sentido de costume. A palavra cidade, na sua interpretação mais antiga, que é uma interpretação da origem da palavra cidade, ela está ligada ao costume de um povo, à prática daquele local. Para você definir cidade no sentido físico, é a palavra urbis e não a palavra cidade. A palavra cidade, ela estava mais relacionada à cidadania, a costume ou prática de uma localidade, e não em si a localidade física. Então, está ligada à religião. Por isso que diz cidade
como Sodoma e Gomorra, onde nosso Senhor foi morto. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto por determinação de uma entidade maçônica da época. Era tipo uma entidade maçônica. Eles faziam as reuniões secretas lá, o Sinédrio, né? Eram as reuniões secretas entre os membros do Sinédrio, e foi dali que eles determinaram que Jesus deveria ser morto. Uma espécie de maçonaria, de culto maçônico, dentro do Sinédrio na época de Jesus, que decidiu a morte de Jesus. E nós sabemos pela história, inclusive o historiador Flávio Joséfo, de que uma das castas dos sacerdotes judeus, que eram os saduceus, eles eram fortemente influenciados pelo paganismo egípcio. Tanto que os saduceus, no calendário, eles contavam o dia ao nascer ao pôr do sol. De nascer a nascer do sol, e não de pôr a pôr do sol. Os saduceus, que eram quem comandava o templo. Os saduceus, eles trouxeram muitas questões e crenças do Egito. Eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam em espírito, eles eram racionalistas, muito racionalistas, que foi o que caracterizou o iluminismo que deu origem à Revolução Francesa. O racionalismo, nós vamos ter lá Descartes, nós vamos ter lá várias expoentes do iluminismo que caracterizam o racionalismo, que é a negação de Deus, que é exatamente o ateísmo, que veio a influenciar até mesmo a Carta Universal dos Direitos das Nações, que é conhecida como a Carta das Nações. Veio da Revolução Francesa, que foi um presente para a humanidade caída, para o átrio lá, os caídos, né? Essa Carta da Liberdade, liberdade, fraternidade e igualdade. E aí várias nações ali vão constituir as suas cartas magnas baseados no princípio da Revolução Francesa. Por isso que a gente vai ver aí na profecia eles trocando presente, comemorando a morte das duas testemunhas. Porque com a racionalidade tipo egípcia e a corrupção tipo Sodoma e Gomorra, eles não tinham mais nenhum dever moral, eles não tinham mais nenhum vínculo com Deus. Por isso que eles comemoram a morte dessas duas testemunhas. E até hoje, se vocês forem ver, eles querem isso. A nova ordem mundial, qual que é o âmago dela? Acabar com a Bíblia, acabar com a religião judaica cristã. Eles querem, para poder impor a nova ordem mundial, eles têm que destruir com a crença na Bíblia, a aceitação da palavra de Deus. Isso foi o que aconteceu por um período curto dentro da Revolução Francesa, esse período de 3 anos e meio que está na história, que as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, o testemunho da Bíblia, ficou sepultado nessa praça que se chama Egito e Sodoma, né? Que foram esses mesmos motivos que levaram o nosso Senhor Jesus a ser crucificado. Perfeito. Então nós vimos que no final do período do testemunho, dos 1260 anos, a maçonaria surgiu do abismo, dos porões, das cavernas, para fazer guerra, para os vencer e os matar, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, conforme o irmão Flávio explicou, né? Era a Revolução Francesa, né? Teve a Revolução Francesa e a Bíblia, né? Elas foram queimadas, as Bíblias foram queimadas literalmente em praça pública. Foram proibidas, aqui que a gente acabou de ver, por decreto, por lei, né? Em 1793, os decretos que aboliam a religião cristã e punham à parte a escritura sagrada passaram na Assembleia Francesa. Então foi uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa Francesa. Tudo por influência da maçonaria. A maçonaria estava por trás, por isso que fez guerra, venceu e os matou. Então eles queimavam mesmo.
Então, por isso que a cidade se chama, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, né? Eles estavam com esse espírito de Sodoma e Gomorra, com o espírito de Egito, ou seja, totalmente contrários a Deus, totalmente contrários à verdadeira igreja. E aí, e os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Então, esse foi o período de duração. 3 dias e meio proféticos aqui, que foi abolida a religião, as Bíblias queimadas, que imperou essa Sodoma e Egito. Pior que anarquia, né? Não sei nem como definir isso aqui, né? E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois, a gente pode seguir aqui pelo estudo, né? Então, 3 anos e meio mais tarde, foi adotada pelo mesmo corpo legislativo que a gente estava falando. Agora a gente vai falar da anulação, tá? Então, primeiro eles foram derrotados e mortos, né? Que foi o decreto que passou lá na Assembleia para proibir, para abolir a religião cristã. Só que, 3 anos e meio mais tarde, foi adotada pelo mesmo corpo legislativo, ou seja, pelos mesmos legisladores da Assembleia Francesa, uma resolução, uma outra lei, que anulava esses decretos, concedendo assim tolerância às escrituras. O mundo ficou estupefato ante a enormidade de crimes que tinham resultado da rejeição das escrituras sagradas, e os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e sua palavra como fundamento da virtude e moralidade. Então foi um período muito negro, né? O mundo ficou estupefado, ficou espantado diante da enormidade de crimes que tinham resultado da rejeição das escrituras sagradas. Virou uma balbúrdia, virou uma pragas, né? Era assassinatos, estupros, muita gente guilhotinada, todos os males alcançaram a população, todos os tipos de males que vocês podem imaginar. Então os homens que haviam rejeitado as escrituras, eles reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e moralidade. Diz o Senhor: a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alcançaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Isaías 37, 23. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, que lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias 16, 21. Sempre quando alguém afronta o Criador dessa forma, vem as consequências, né? Aí está provando isso aí. Relativamente às 2 testemunhas, declara o profeta ainda: e ouvirão uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. Os seus inimigos os viram. Né? Apocalipse 11, 12. Desde que a França fez guerra às 2 testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca dantes. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se-lhe organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana, quando se formou a Sociedade Britânica. A Bíblia havia sido impressa e circulava em 50 línguas. Desde então foi traduzida em mais de 2.000 línguas e dialetos. A Bíblia começou a ser discutida, ela passou a ser debatida e amada por muitas pessoas, sendo dada na mão de leigos, coisas que antes não existia. Antes ela estava como? Suprimida lá no mosteiro, empoeirada. Só o padre podia abrir de vez em quando, com permissão do Papa, é que ele podia abrir a Bíblia, né? Não, agora, após isso, a Bíblia passa a ser distribuída para todas as pessoas, a Bíblia passa a ser tema de discussão dentro das sociedades bíblicas. Então ela vai ser exaltada num lugar de destaque. Por isso que ela sobe nas nuvens. Ela sobe na nuvem porque
o conhecimento bíblico não é para qualquer um, né? Muitas pessoas têm Bíblia, mas não sabem o que está na Bíblia. Deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? E não sabe o que está na Bíblia. Então está numa nuvem, está oculta, né? Mas o verdadeiro povo de Deus que examina as Escrituras, que cuida nela ter a vida eterna, vai examinar e ela vai trazer o depoimento, ela vai trazer o ensinamento de Deus. Então essas duas testemunhas agora, elas são exaltadas em toda a Europa e o mundo inteiro, cumprindo essa parte aí da profecia, que ela sobe em destaque na presença de todos, até dos inimigos, né, que foram os francos maçons e todos aqueles que tentaram destruir a existência da Bíblia no mundo. Eles tiveram que ver a Bíblia crescendo e se espalhando por todo o mundo. Exato, por isso que tem essa passagem aqui, né? Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, porque estava uma situação de total calamidade, e por isso que o mesmo corpo, estava uma situação de ateísmo, Sodoma, Gomorra, Egito mesmo, estava um terror à sociedade, criminalidade altíssima. Por isso que o mesmo corpo legislativo que havia proibido editou uma resolução nova que anulava os decretos anteriores, né, que tinham abolido. Eles estavam chocados com o que estava acontecendo na sociedade. Então eles voltaram atrás. É isso que quer dizer, né? O espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Por isso que e caiu grande temor sobre os que viram. Então eles fizeram por temor também, principalmente por temor. Viram o resultado, né? Viram que o resultado tinha sido péssimo, não tinha sido nada bom. Seguimos daqui, irmão Flávio, ou já foi esse trecho? Já foi. Aqui, né? Então vamos dar sequência. Durante 50 anos anteriores a 1792, pouca atenção se dera à obra das missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade se formou e não havia senão poucas igrejas que faziam algum esforço para a propagação do cristianismo nas terras gentílicas. Mas, pelo fim do século XVIII, grande mudança ocorreu. Os homens se tornaram descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se da necessidade da revelação divina e da religião experimental. Isso está acontecendo hoje, né? Esse racionalismo aí a gente vê pela figura dos globaloides, que eles tentam explicar tudo com base na falsa ciência, no cientificismo. Negação de Deus. Negando Deus, afastando o Criador, tudo para os globaloides, os evolucionismo, todas as teorias, o próprio globo, né? A teoria do globo é uma teoria que dispensa a Deus. Teve uma explosão que veio do nada, e aí há 14 bilhões de anos atrás explodiu uma partícula do tamanho de um átomo, criou tudo que existe, sem necessidade de um ser supremo, de uma inteligência superior. Então não existe criador. A gente veio de uma ameba, e a ameba veio sei lá do que, né? Nós evoluímos de uma ameba, e a ameba evoluiu de matéria inerte. Então são explicações assim ridículas, infundadas, impossíveis. Que tem trazido só desgraça, né? Que tem trazido só desgraça para a sociedade. 1 milhão de pessoas se suicidam por dia por falta de propósito. As pessoas, os jovens, assim, a gente vê que as pessoas não dão atenção alguma para a Bíblia. Eles falam, não, a Bíblia foi adulterada pela igreja, então eu não vou estudar. Sendo que a Bíblia contém a doutrina da salvação, contém as profecias preservadas, contém a palavra de Deus. Todo aquele que se propor a estudar e pedir auxílio do Espírito Santo vai ter a revelação da verdade, só que as pessoas elas deixam de lado. E isso é algo muito trágico. É por isso que a sociedade está da forma que vocês estão vendo hoje. Então, voltando aqui, século XVIII e século XXI. Os homens se tornaram descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se da necessidade da revelação divina e da religião experimental.
Desde esse tempo, a obra das missões estrangeiras tem atingido crescimento sem precedentes. Os aperfeiçoamentos da imprensa deram impulso à obra da circulação da Escritura Sagrada. As ampliadas facilidades de comunicação entre os diferentes países, a ruína de antigas barreiras de preconceitos e exclusivismo nacional e a perda do poder secular pelo Pontífice de Roma têm aberto o caminho para a entrada da Palavra de Deus. Há anos a Bíblia tem sido vendida sem restrições nas ruas de Roma e atualmente está sendo levada a cada parte habitável da terra, né? Deixa eu corrigir aqui que tem um erro conceitual. A cada parte habitável da nossa terra plana. O incrédulo Voltaire jactanciosamente disse uma vez: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. Faz mais de um século que morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Escritura Sagrada. Mas tão longe está de ser destruída, que onde havia 100 no tempo de Voltaire, hoje há 10.000, ou antes 100.000 exemplares do livro de Deus. Nas palavras de um primitivo reformador relativas à igreja cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Disse o Senhor: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54:17. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Fiéis são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Salmos 111:7 e 8. O que quer que seja edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas subsistirá eternamente o que se acha fundado sobre a rocha imutável da imutável palavra de Deus. Vocês veem, meus irmãos, como a palavra de Deus ela é exaltada, né? Então essa questão de subir ao céu é uma questão espiritual, profética. Nós temos, por exemplo, exemplos no livro de Isaías, por exemplo, 58, versículo 13 e 14, fala que quem guarda os mandamentos de Deus vai cavalgar sobre as alturas da terra. Então, quem guarda o sábado, por exemplo, diz lá em Isaías 58, verso 13 e 14, que quem obedece o mandamento de Deus do sábado vai cavalgar sobre as alturas da terra. Isso é literal? Não, isso é espiritual. Significa que Deus vai pôr a pessoa numa posição de visão altaneira, de destaque, né? Então, isso que significa profeticamente subir na nuvem, estar num lugar alto. A Bíblia diz que nós que aceitamos a verdade da salvação de Deus em Cristo, estamos assentados em lugares celestiais. Lá em Efésios capítulo 1, nós colocou em regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa que nós estamos num lugar alto, no céu. É isso que profeticamente significa a chave de interpretação bíblica do Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas, que é o testemunho dado do Antigo e do Novo Testamento, elas são colocadas agora nas nuvens, quer dizer, no céu, num lugar de alto destaque. Foi o que aconteceu. Veja que quando foi inventada a imprensa por Gutenberg, né? Inventou a imprensa. Qual foi o primeiro livro a ser feito na imprensa de Gutenberg? Uma cópia da Bíblia. Olha lá. Então, vocês percebem que a linguagem do Apocalipse 1 não pode ser interpretada como uma linguagem literal de Enoque, Elias ou duas pessoas, justamente porque a gente já mostrou que ninguém ressuscitou com corpo glorificado a não ser o Senhor Jesus. Corpo glorificado, ressurreição, somente será no toque da sétima trombeta. Elias e Enoque estão mortos, eles só foram trasladados de lugares, mudados de lugares, como nós fizemos no estudo anterior sobre o estado dos mortos e onde estão Enoque, Elias e Moisés. Não perca esse estudo, assista esse estudo na playlist, no canal aqui do Terra Plana Reload. Bom, para nós fecharmos agora, após essa exaltação das duas testemunhas, que elas são elevadas ao céu,
isso pelo poder de Deus, porque a voz é do céu que chama, subicar, né? Então foi algo sobrenatural, foi algo causado por Deus. Assim como hoje. Hoje nós estamos tendo uma fissura que está destruindo, descredibilizando a nova ordem mundial, que é o movimento da Terra plana. O movimento da Terra plana ele está muito baseado na Bíblia. Quem estuda a Bíblia vê claramente a cosmologia real da Terra dentro da Bíblia, né? Que a Terra foi um círculo traçado sobre a face do abismo, que tem limites, que tem colunas, que tem o domo, que a Terra está estática, ela não está em movimento. Tudo isso claramente descrito nas Escrituras Sagradas. E quem que permitiu que o movimento e a verdade da verdadeira cosmologia da Terra viesse à tona, causasse essa fissura hoje na nova ordem mundial? Foi Deus. É um movimento permitido por Deus e que está crescendo cada vez mais. Até diga de passagem agora às 11h45, às 23h45, no Danilo Gentili, que tem um alcance aí de milhões de pessoas, vai estar alguns dos nossos representantes da Terra plana ali falando, né? Seja para chacota ou não, que eles possam até tirar chacota, mas é inegável o crescimento deste movimento da verdade sobre o verdadeiro formato da Terra em todos os países do mundo. E isso está sendo uma quebra, uma fissura das duas testemunhas novamente, as duas testemunhas em destaque. Quem que está dando grande abertura e possibilitando que muitas pessoas venham a esse conhecimento? A própria Sagrada Escrituras também está ajudando de forma muito forte, contundente, a respeito dessa fissura na nova ordem mundial, né? E que por fim vai se redundar na volta de Jesus, a quebra de todo esse sistema.